E se uma criança de 6 anos descreve com precisão desconcertante a sensação de fome que dilacerava o estômago nas ruas geladas de Londres em 1895, um lugar que jamais visitou, uma época que jamais viveu, ela chora ao ver uma fotografia em preto e branco, sussurrando com voz trêmula: "Eu lembro do frio nos pés descalços, mamãe. Lembro da dor." Como explicar que uma menina brasileira carrega memórias de uma infância inglesa ocorrida mais de um século antes de seu nascimento? E mais perturbador ainda, e se ela estiver dizendo a verdade? Era uma tarde de setembro, quando o impossível atravessou a porta da sala de Renata Cardoso. Valentina Mendes, sua filha de 6 anos, assistia a um documentário sobre cinema antigo enquanto desenhava no chão da sala com giz de cera. A luz dourada do fim de tarde entrava pela janela do apartamento em Petrópolis, criando sombras suaves nas paredes. Renata Cardoso, fisioterapeuta de 34 anos, sempre se orgulhou da imaginação fértil da filha, daquelas histórias elaboradas que Valentina inventava antes de dormir. Mas naquela tarde, algo mudou. Algo na atmosfera tornou-se denso, como se o ar carregasse um peso invisível. Valentina parou de desenhar subitamente, os olhos castanhos fixos na tela da televisão, onde Charlie Chaplin caminhava desajeitadamente em um filme mudo. Seus olhos, normalmente brilhantes e infantis, pareciam carregar décadas de memórias que não deveriam existir naquele rosto pequeno. "Mamãe", disse Valentina com naturalidade desconcertante, "eu sei como aquilo se sente. Eu era ele." Renata, que bebia café na cozinha, parou com a xícara suspensa no ar. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha, aquela sensação primitiva de que algo profundamente errado estava acontecendo. Como? De onde vinha aquilo? Por que sua filha falava com tamanha convicção? "Valentina, você está brincando, amor? É imaginação", tentou Renata, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. A menina virou-se para a mãe, e naquele momento Renata viu algo que a fez tremer. Não era sua filha de 6 anos quem a encarava, mas alguém muito mais velho, muito mais cansado. "Não é imaginação, mãe. Eu sou Charlie Chaplin, e posso provar." A voz de Valentina não tinha a empolgação típica de uma criança inventando histórias. Havia nela uma melancolia profunda, uma dor antiga. Renata deixou cair a xícara, que se estilhaçou no chão da cozinha como seu senso de realidade. O sangue gelou em suas veias quando Valentina começou a descrever, com detalhes impossíveis, a fome que sentia aos 5 anos de idade nas ruas de Kennington. "Eu roubava pão dos cachorros, mamãe. Não porque queria, mas porque minha barriga doía tanto que eu achava que ia morrer." Lágrimas corriam pelo rosto da menina. E o pior não era a fome, era saber que minha mãe estava doente e eu não podia ajudar. Ela cantava mesmo quando estava com dor, sabe? Para não me deixar com medo. "Como você pode saber disso?" sussurrou Renata, as pernas tremendo ligeiramente. Precisou se sentar. Valentina enxugou as lágrimas e continuou, a voz pequena, mas firme. "Eu lembro do cheiro do asilo. Lembro do som dos outros meninos chorando à noite. Lembro que eu tinha tanto medo de ficar sozinho que fingia dormir, mas ficava acordado a noite toda." Ela descreveu então algo que nenhum livro registrava: o terror noturno que Charlie Chaplin escondia de todos, a sensação de pânico que o invadia quando ficava sozinho, mesmo depois de famoso. "Eu construí personagens engraçados porque tinha medo de que, se as pessoas me vissem de verdade, descobrissem que eu era só um menino assustado de Londres." Naquele momento, Renata compreendeu que a vida tal como conhecia havia se despedaçado como a xícara no chão. Sua filha não estava inventando histórias. Ela estava lembrando. E se Valentina realmente carregasse dentro de si as memórias de um dos maiores artistas do século XX? Renata segurou a mão pequena da filha, sentindo-a tremer. A pergunta que a aterrorizava não era se aquilo era possível, mas sim:
Quantas outras vidas sua filha já havia vivido? Nos dias que se seguiram àquela tarde de setembro, a vida da família Mendes mergulhou em um território desconhecido e aterrorizante. Valentina começou a revelar detalhes que uma criança de 6 anos simplesmente não poderia saber. Detalhes técnicos, memórias emocionais, conhecimentos que desafiavam toda a lógica. Na manhã seguinte, enquanto tomava café da manhã, Valentina pegou um lápis e começou a desenhar. Renata observava por cima do ombro da filha, e o que viu a deixou sem ar. Não eram rabiscos infantis típicos. Eram diagramas precisos de um personagem. Uma figura com bengala, bigode pequeno, sapatos enormes virados para fora, chapéu coco. Mamãe, olha, é assim que o Carlitos tem que ser. A bengala precisa ser de bambu porque é mais leve para girar. O bigode tem que ser pequeno, senão cobre a expressão da boca. E os sapatos? Ela bateu no papel com o dedo. Precisam ser tamanho 14, 2 números maiores que o meu pé, senão a caminhada não funciona. Como você sabe disso, Valentina? Renata sentiu as mãos tremerem segurando a xícara de café. Porque eu criei ele, mãe. Demorou semanas até acertar a caminhada. A menina se levantou e demonstrou, virando os pés para fora, movendo-se de forma desajeitada, mas precisa. Os pés têm que virar para fora, não para dentro, senão não tem graça. A bengala balança assim. Ela gesticulou. E o corpo precisa se inclinar um pouco para frente, como se estivesse sempre prestes a cair. A precisão técnica era desconcertante. Valentina descrevia o processo de criação de um dos personagens mais icônicos da história do cinema, como quem relembra uma receita de bolo. Mas foi quando começou a falar sobre o garoto que Renata sentiu o mundo girar. Jack chorava de verdade nas cenas tristes, sabe? Eu contava histórias tristes para ele antes de gravar. Eu sabia como fazer isso porque eu também tinha sido criança triste. Os olhos de Valentina se encheram de lágrimas ao lembrar. Jack Coogan era um menino especial. Ele entendia a dor sem que eu precisasse explicar muito. Filmamos em 1921. Eu tinha 32 anos, mas quando olhava para Jack, via eu mesmo aos 5. Tiago Mendes, pai de Valentina e contador numa firma local, chegou do trabalho mais cedo naquele dia e encontrou a esposa em estado de choque na cozinha. Renata, o que está acontecendo? Ela não conseguiu responder. Apenas apontou para a sala, onde Valentina desenhava cena após cena de filmes mudos com uma precisão que ultrapassava qualquer criança. Ela está dizendo que foi Charlie Chaplin, Tiago, e eu não consigo mais duvidar. Tiago inicialmente riu, aquele riso nervoso de quem tenta afastar o impossível. Renata, ela viu isso em algum lugar, na televisão, na internet, em algum documentário. Mas quando se aproximou da filha e viu os desenhos, quando ouviu Valentina descrevendo o interior do Carnos Music Hall, com detalhes arquitetônicos específicos, quando a menina falou sobre a viagem de navio para a América em 1910, com um medo palpável na voz, eu tinha tanto medo de que não desse certo, papai, de ter que voltar para Londres sem nada. Tiago sentiu suas certezas vacilarem. Valentina então mencionou um endereço que fez Renata correr para o computador. Pownall Terrace, número 3. Era onde morávamos quando meu irmão Sidney voltou da África do Sul. Eu tinha uns 8 anos e fiquei tão feliz que pulei nos braços dele e choramos juntos. Renata digitou freneticamente. Encontrou uma biografia obscura de Chaplin em inglês, nunca traduzida para o português, que confirmava: Charlie Chaplin morou em Pownall Terrace, número 3, durante parte de sua infância com o irmão Sidney. Como Valentina sabia disso? Mas as revelações mais perturbadoras vieram quando Valentina começou a falar sobre pessoas que o público nunca conheceu verdadeiramente. Stan Laurel era meu amigo nos tempos de teatro. As pessoas acham que ele era engraçado só nos filmes, mas ele era engraçado de verdade, papai.
sempre fazendo piadas nos bastidores, sempre me fazendo rir quando eu estava nervoso antes de entrar em cena. Ela descreveu discussões com Mack Sennett na Keystone Studios sobre controle criativo, debates acalorados sobre como os filmes deveriam ser feitos. Ele queria que eu apenas seguisse ordens, mas eu sabia que precisava criar do meu jeito, senão não seria verdadeiro. E então veio o detalhe que fez Renata ligar para a mãe, desesperada por ajuda. Valentina mencionou um apelido que Mary Pickford usava para Charlie Chaplin, um apelido íntimo que nunca foi registrado em nenhuma biografia pública: Pequeno Vagabundo. Ela me chamava assim nos bastidores, quando ninguém estava ouvindo. Era carinhoso, sabe? Não era para machucar. Era porque ela sabia de onde eu vim, da pobreza de Londres, e ela também vinha de lugar simples. A gente se entendia. Dora Cardoso, mãe de Renata e avó de Valentina, chegou ao apartamento naquela tarde com uma revelação própria que deixou todos em silêncio. Renata, você se lembra quando Valentina tinha 3 anos? Ela chorava toda vez que via filmes mudos na televisão. Você achava estranho, lembra? Uma criança tão pequena reagindo daquele jeito a filmes antigos. As palavras de Dora caíram como pedras no estômago de Renata. Era verdade. Valentina sempre tivera uma reação visceral a Charlie Chaplin, mesmo quando era pequena demais para entender quem ele era. Felipe, irmão de Renata e professor de história, decidiu fazer seu próprio teste. Chegou ao apartamento com uma pilha de fotografias antigas de Londres no início do século XX, imagens de arquivos históricos que não apareciam em filmes ou documentários populares. Valentina, vem cá. Quero te mostrar umas fotos. A menina aproximou-se curiosa. Felipe espalhou as fotos sobre a mesa. Você reconhece algum desses lugares? Valentina olhou com atenção, passando os dedos pequenos sobre as imagens em preto e branco. Parou em uma foto de uma rua estreita, edificações antigas, uma padaria na esquina. Essa rua eu conheço. É perto de Kennington. Eu passava por aqui quando ia para o teatro. Tinha uma padaria ali. Ela apontou exatamente para o prédio correto, que jogava pão velho fora nas terças-feiras. Eu sabia disso e sempre passava lá naquele dia. Felipe verificou suas anotações. A fotografia era de uma rua lateral de Kennington, nunca mostrada em nenhum documentário sobre Chaplin. A padaria estava lá, exatamente onde Valentina apontara. Meu Deus, sussurrou ele. Como isso é possível? A família se reuniu naquela noite na sala, depois que Valentina dormiu. O silêncio era denso, carregado de perguntas impossíveis. Tiago, sempre o mais racional, tentou encontrar explicações lógicas. Talvez ela tenha memória fotográfica. Talvez tenha visto essas informações em algum lugar e absorvido sem perceber. Mas até ele sabia que aquilo não bastava. Não explicava a emoção com que Valentina falava, as lágrimas reais, o conhecimento profundo não apenas de fatos, mas de sentimentos. Foi Renata quem verbalizou o que todos temiam admitir. E se for verdade? E se nossa filha realmente carregar as memórias de Charlie Chaplin? O peso daquelas palavras transformou a atmosfera da sala. Não era mais uma curiosidade bizarra. Era uma realidade que estava se impondo sobre eles, querendo ou não. A situação escalou quando a escola ligou. Ana Paula Silveira, professora de Valentina, pediu uma reunião urgente. Senhora Cardoso, preciso conversar com a senhora sobre alguns comportamentos da Valentina. Renata e Tiago foram à escola com o coração apertado. A professora Ana Paula os recebeu com uma expressão de preocupação genuína. Valentina tem desenhado constantemente durante as aulas. Sempre as mesmas figuras. Pessoas com bengalas, chapéus, movimentos estranhos. E no recreio ela faz mímica. As outras crianças não entendem e estão começando a isolá-la. Ana Paula mostrou uma pasta cheia de desenhos de Valentina. Cada um representava cenas de filmes mudos, personagens com bigodes pequenos,
situações cômicas desenhadas com uma compreensão de timing e composição que não deveria existir numa criança de 6 anos. Além disso, continuou Ana Paula, ela corrigiu minha aula de história ontem. Estávamos falando sobre o cinema e eu mencionei algo sobre Charlie Chaplin. Valentina levantou a mão e disse que eu estava errada sobre uma data. Ela tinha razão. Como uma criança de 6 anos sabe mais sobre história do cinema do que eu? A diretora Márcia Fonseca convocou então uma reunião mais séria. Estava preocupada se aquilo seria algum tipo de fantasia patológica, algo que exigisse intervenção psicológica. Precisamos pensar no bem-estar da Valentina. Esse comportamento não é típico e está afetando sua socialização. Tiago e Renata saíram da escola em silêncio, a realidade pesando sobre seus ombros. Não podiam mais ignorar. Não podiam mais esperar que aquilo passasse. Precisavam de respostas. Foi Tiago quem tomou a primeira decisão prática. Através de um amigo jornalista, conseguiu acesso a um documentário britânico raro sobre Charlie Chaplin, uma produção da BBC que nunca foi distribuída no Brasil, disponível apenas em arquivos especializados. Vamos testar. Se ela realmente lembra, vai saber. Sentaram-se na sala, os três, e assistiram ao documentário. Valentina ficou em silêncio durante os primeiros minutos, mas então começou a balançar a cabeça. Isso está errado. O narrador disse que eu conheci Edna Purviance em 1914, mas foi 2 anos depois. Eu me lembro perfeitamente. Foi em 1916, numa festa em Hollywood. Ela usava um vestido verde e eu fiquei nervoso porque ela era muito bonita. Tiago pausou o vídeo e verificou online. Encontrou uma biografia acadêmica de Edna Purviance que confirmava. Ela conheceu Chaplin em 1916, não 1914. O documentário estava incorreto. Valentina estava certa. Meu Deus, murmurou Tiago. Valentina continuou assistindo e então descreveu algo que fez Renata começar a chorar. Eu tinha uma caixinha de madeira. Guardava botões da camisa da minha mãe dentro dela. Eram os únicos objetos dela que restaram depois que ela morreu. Eu carregava aquela caixa comigo sempre, mesmo depois de famoso. Ninguém sabia. Era meu segredo. Renata correu para o computador, mãos tremendo enquanto digitava. Encontrou, depois de 1 hora de pesquisa, uma referência obscura em uma correspondência privada de Chaplin de 1962, arquivada no British Film Institute, nunca publicada em livros populares. Na carta, Chaplin mencionava uma pequena caixa de madeira com botões que pertenceram à minha querida mãe. O acesso ao arquivo era restrito, mas a descrição estava lá, na prévia acadêmica. Valentina sabia. Naquela noite, depois que Valentina dormiu, Tiago e Renata tomaram uma decisão. Não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de ajuda profissional. Precisamos entender o que está acontecendo. Renata havia encontrado, através de pesquisas online, o nome de um especialista, Dr. Roberto Mascarenhas, psicólogo da UFRJ, especializado em casos de memórias anômalas e fenômenos inexplicáveis da consciência. Ele já trabalhou com casos parecidos. Se alguém pode nos ajudar, é ele. A primeira ligação foi difícil. Como explicar pelo telefone que sua filha de 6 anos acreditava ser a reencarnação de Charlie Chaplin e tinha evidências impossíveis para sustentar tal alegação? Mas Dr. Mascarenhas, com voz calma e profissional, respondeu: Senhora Cardoso, trabalho com casos assim há 20 anos. Sei que parece impossível, mas não descarto nada sem investigar. Podemos marcar uma consulta? Renata concordou, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Finalmente, alguém que não os trataria como loucos. Alguém que poderia ter respostas. Valentina, acordada em seu quarto, olhava pela janela para as estrelas. Sussurrou para si mesma, com aquela voz que misturava inocência infantil e sabedoria antiga: Mamãe,
Tem mais gente como eu? Que lembra de antes. Ela não sabia que sua mãe, do lado de fora do quarto, havia escutado a pergunta. Renata encostou a testa na porta e sussurrou de volta, mesmo sabendo que Valentina não podia ouvir. Vamos descobrir, meu amor. Vamos descobrir. O consultório do Dr. Roberto Mascarenhas ficava em Botafogo, num prédio antigo com vista para a Bahia. Quando a família Mendes entrou pela primeira vez, Valentina olhou ao redor com curiosidade, mas sem ansiedade. Era como se soubesse que aquele lugar era seguro. Dr. Mascarenhas tinha 60 anos, cabelos grisalhos e olhos gentis, que haviam testemunhado muitos casos inexplicáveis em 2 décadas de carreira. Ele se ajoelhou na altura de Valentina e sorriu. Oi, Valentina. Sou o Roberto. Ouvi dizer que você tem histórias muito interessantes para contar. A menina o observou por um longo momento, aquele olhar avaliador que parecia penetrar mais fundo do que uma criança de 6 anos deveria conseguir. O senhor já viu outras pessoas como eu? Perguntou ela. Já sim. E estou aqui para entender, não para julgar. Valentina assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. Durante a primeira sessão, Dr. Mascarenhas aplicou seu protocolo padrão. Pediu que Valentina desenhasse livremente, sem direção específica. A menina pegou os lápis de cor e começou a criar. O que emergiu no papel deixou o psicólogo silencioso. Não eram desenhos infantis típicos, mas retratos detalhados de rostos, figuras em movimento, cenários complexos. Em 30 anos de carreira, nunca vi uma criança desenhar assim, murmurou ele para Renata. A perspectiva, a profundidade, a compreensão de anatomia humana. Isso não é normal para a idade dela. Mas o verdadeiro teste veio quando o Dr. Mascarenhas espalhou 50 fotografias sobre a mesa. Eram imagens misturadas. Algumas de pessoas da época de Chaplin, outras de desconhecidos aleatórios, atores parecidos, figuras históricas de outras épocas. Valentina, você reconhece alguém nestas fotos? A menina se debruçou sobre a mesa, examinando cada imagem com cuidado. Seus dedos pequenos tocaram uma foto. Douglas Fairbanks. Ele era meu amigo, muito atlético, sempre fazendo acrobacias. Tocou outra. Edna Purviance. Trabalhamos juntos em muitos filmes. Ela tinha um sorriso gentil. Mais uma. Sidney, meu irmão. Ele cuidou de mim quando éramos pequenos. Dr. Mascarenhas sentia o coração acelerar. Cada identificação estava correta. Mas então veio o momento crucial. Ele havia colocado propositalmente uma foto de um ator desconhecido que se parecia vagamente com Chaplin. Valentina pegou a foto, olhou e empurrou de volta. Esse não é ninguém. Vocês estão me testando, não é? O psicólogo teve que se esforçar para não demonstrar o choque. Ela havia percebido o teste e o rejeitado corretamente, mas foi a última foto que quebrou o profissionalismo de Dr. Mascarenhas. Era uma imagem rara de Hannah Chaplin, mãe de Charlie, uma fotografia que ele havia conseguido através de contatos acadêmicos, nunca publicada amplamente. Valentina pegou a foto e simplesmente parou. Suas mãos começaram a tremer. Lágrimas brotaram instantaneamente. Mamãe, sussurrou ela, abraçando a fotografia contra o peito. Minha mamãe. Ela chorou, não como uma criança fazendo birra, mas como alguém que acabou de reencontrar um rosto amado, perdido há muito tempo. Renata teve que sair da sala, incapaz de suportar a intensidade daquela dor. Valentina, disse Dr. Mascarenhas gentilmente, me conta sobre ela. A menina enxugou as lágrimas. Ela cantava mesmo quando estava doente. Tinha a voz mais bonita do mundo. Mas ela ficou muito doente da cabeça e tiveram que levá-la embora. Eu tinha 9 anos. Foi a pior coisa que já me aconteceu. Os detalhes correspondiam perfeitamente à biografia de Hannah Chaplin, que sofreu de psicose e foi institucionalizada quando Charlie tinha 9 anos. Como Valentina sabia,
A avaliação psicológica completa descartou fantasia patológica, transtorno dissociativo ou qualquer outra condição mental conhecida. Ela não está inventando, disse Dr. Mascarenhas aos pais numa sessão privada. Ela está acessando memórias reais. A questão que me aterroriza é: de onde vêm essas memórias? Foi ele quem sugeriu expandir a investigação, trazendo especialistas de outras áreas. Professora Elizabeth Morgan, linguista britânica que lecionava temporariamente na PUC-Rio, foi a próxima a avaliar Valentina. Quando ouviu a menina falar suas primeiras palavras em inglês, quase caiu da cadeira. Valentina usava Cockney, o dialeto do leste de Londres das classes baixas, com sotaque perfeito de início do século XX. "It's a bit dodgy, ain't it?" disse a menina naturalmente. "I'm feeling queer today." Professora Morgan, especialista em evolução linguística, sentiu arrepios. Queer, significando estranho, era uso comum em 1900, mas havia desaparecido do inglês moderno. O sotaque dela, disse Morgan com voz trêmula, é o Cockney de East London de 120 anos atrás. Perfeito. Impossível de ser aprendido de filmes ou documentários. Dr. Fábio Lucchesi, historiador de cinema da USP, trouxe perguntas técnicas que nem estudantes de doutorado conseguiriam responder sem pesquisa extensa. Valentina explicou o processo de iluminação dos estúdios mudos, os tipos específicos de filme de nitrato usados, técnicas de edição manual. Eu contava os frames para sincronizar a música depois. Tinha que ser exato, senão o ritmo quebrava. Dr. Lucchesi verificou suas anotações acadêmicas. Esse conhecimento está em documentos técnicos dos anos 20, nunca populares. Como uma criança brasileira de 6 anos sabe disso? Mas a validação mais chocante veio quando Valentina desenhou um anel. Com precisão desconcertante, ela traçou um anel simples com detalhes específicos. Eu dei esse anel para Una quando casamos. Tinha as iniciais CC gravadas dentro. Ela parou, olhos distantes. Eu perdi o anel original da minha mãe quando tinha 12 anos. Me devastou. Então fiz esse novo anel nos anos 40 como símbolo de recomeço. Tinha as iniciais CC mais HC, pela minha mãe Hannah. Dr. Mascarenhas, incrédulo, contactou o Chaplin Archive na Suíça. Jean-Baptiste Renard, diretor do arquivo, respondeu 2 semanas depois com uma foto anexada. Encontramos este anel na coleção privada da família. Nunca foi catalogado publicamente. A foto mostrava exatamente o anel que Valentina havia desenhado. E mais, quando ampliaram a imagem da parte interna, a gravação estava lá. CC Pais HC. Nunca fotografada antes, nunca divulgada, conhecida apenas por 3 pessoas mortas há décadas. Como essa criança pode saber? Escreveu Renard no e-mail. Somente Charlie, Una e o joalheiro viram essa gravação. Quando mostraram a confirmação para Valentina, ela apenas assentiu tristemente. Eu estava lá quando mandei gravar. Era para minha mãe que já tinha morrido. Queria que ela estivesse comigo de alguma forma. A notícia do caso se espalhou discretamente pelos círculos acadêmicos internacionais. Dr. Jim Tucker, da Universidade da Virgínia, e maior autoridade mundial em casos de reencarnação infantil, solicitou acesso à documentação. Victoria Chaplin, neta de Charlie, enviou um e-mail pessoal. Queria conhecer Valentina. A Fundação Chaplin enviou convite formal para visita à Suíça ao Manoir de Ban, última residência de Charlie Chaplin. A família estava sendo arrastada para algo muito maior do que jamais imaginaram. 3 meses depois, a família Mendes pousou em Genebra. A viagem até Corsier-sur-Vevey, onde ficava o Manoir de Ban, foi tensa e silenciosa. Valentina olhava pela janela do carro alugado, observando as montanhas suíças com uma expressão indecifrável. Quando a mansão apareceu ao longe, ela começou a chorar. "Eu estou em casa", sussurrou, a voz quebrando de emoção. Victoria Chaplin esperava no portão. Uma mulher elegante de 70 anos,
neta de Charlie, que havia concordado em receber aquela família brasileira mais por curiosidade cética do que por convicção. Mas quando viu Valentina sair do carro, algo em sua expressão mudou. A menina olhava para a propriedade com reconhecimento genuíno, lágrimas escorrendo silenciosamente. Ela nem entrou ainda e já está reagindo, murmurou Victoria para o irmão Christopher, que também estava presente. Dr. Mascarenhas e Dr. Lucchesi acompanhavam a família, prontos para documentar tudo. Valentina caminhou lentamente até a entrada, tocando as paredes como quem reencontra um velho amigo. Dentro da mansão, ela não esperou orientação. Foi direto para a biblioteca. Aqui eu escrevia, à noite, quando todos dormiam e a casa estava em silêncio. Sentou-se ao piano e tocou uma melodia simples, melancólica. Victoria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Vovô tocava isso, sussurrou ela. Nunca soubemos o nome. Ele dizia que era só dele. Valentina parou de tocar e olhou para Victoria com aqueles olhos que carregavam décadas. Nunca teve nome. Era para a minha mãe. Eu tocava quando sentia saudade. Mas o momento decisivo chegou quando Valentina pediu para ver o porão. Victoria franziu a testa. O porão não está no tour oficial. Como você sabe que existe? A menina apenas apontou. Tem algo importante lá. Atrás de umas caixas velhas, um armário de madeira. A família Chaplin trocou olhares nervosos. Desceram juntos as escadas estreitas para a atuária de armazenamento, fechada há décadas. Valentina caminhou direto até um canto coberto de caixas empoeiradas. Aí, movam essas caixas. Christopher e Dr. Lucchesi moveram as caixas pesadas, revelando um armário embutido na parede que a própria família Chaplin desconhecia. Dentro, encontraram latas de filme não catalogadas, manuscritos amarelados e um par de sapatos grandes e desgastados. Tamanho 14, disse Valentina, tocando os sapatos com reverência. Grimaldi Shoes, Londres, 1915. Eu os guardei aqui em 1971 porque Una disse que causavam problemas de espaço. Victoria verificou a etiqueta interna desbotada. Estava lá. Grimaldi Shoes, London. Informação nunca publicada, nunca registrada em inventário algum. Christopher Chaplin precisou se sentar, as pernas falhando. Mas foi o manuscrito que mudou tudo. Valentina o pegou com mãos trêmulas e começou a ler em voz alta, em inglês perfeito com sotaque, londrino. To whoever finds this, I write these words in 1975, 2 years before my journey ends. Era uma carta de Charlie Chaplin para si mesmo, reflexão sobre morte e reencarnação. Valentina continuou lendo. If I return, I will remember the hunger. I will remember being small and scared. But I hope I also remember the laughter I gave to others. That would make it all worth it. Antes de chegar ao final, Valentina começou a recitar de memória, palavra por palavra, olhos fechados. Quando terminou e abriu os olhos, Victoria Chaplin estava chorando abertamente. Como? Como você pode saber? Ninguém conhecia essa carta, nem nós. Valentina abraçou Victoria, pequena mas firme. Você parece com sua mãe, Geraldine. Você tem os olhos dela. Naquele momento, na mansão silenciosa às margens do lago Genebra, o impossível se tornou inegável. Dr. Jim Tucker, conectado por videoconferência, declarou: em 60 anos de pesquisa, este é o caso mais bem documentado que já vi. Dr. Mascarenhas apenas repetia: ela é uma ponte entre duas vidas, ela é ambos. 6 meses depois, Valentina voltou a Petrópolis. A vida seguiu, mas transformada. A família Chaplin a reconheceu oficialmente, convidando-a para eventos anuais. O caso foi publicado no Journal of Scientific Exploration. Valentina continua sendo criança, brincando, estudando, rindo. Mas carrega dentro de si a sabedoria de quem viveu antes, de quem conheceu a fome e a glória, o abandono e o amor. Ela provou que impossível é apenas uma palavra. Quantas outras crianças no mundo
carregam vidas passadas que não sabem expressar. O que acontece com a consciência após a morte? Se Charlie Chaplin voltou, quem mais pode ter voltado? A verdade sempre foi mais estranha que a ficção. E Valentina Mendes é a prova viva disso.